Estamos dando as nossas boas-vindas a todos vocês que acompanham o Diálogo Espírita 12 anos no ar. Nosso primeiro quadro de hoje é Perguntas e Respostas e eu, Wilson Tchersky, Rose Heidmann e Andrea Kleinans vamos desdobrar para vocês o tema Morte em 7 perguntas. Se você não é espírita, talvez simpatizante da doutrina espírita, tenho certeza que algumas dessas questões são dúvidas para você. E se você é espírita, talvez seja uma boa hora de rememorar e de reforçar alguns conceitos. Nós temos também hoje o Fonte Allan Kardec com o tema O Sal da Terra. Agora para você, Diálogo Espírita número 628. Amigos, nosso quadro Perguntas e Respostas de hoje, nós vamos falar sobre a morte. É quase um tabu, mas nós espíritas, que falamos muito de espíritos, de almas, é um dos nossos temas prediletos, né, André e Rose? Não tem como escapar, né? Nós vivemos nos preparando para essa transição que chamamos morte. Sempre lembrando que morte no sentido de finitude não existe, que é apenas um momento de transição, somente o corpo biológico, o corpo somático que perde a sua vitalidade, mas o espírito, graças ao bom Deus, na bondade de Deus, nos criou para a imortalidade. Então a gente vai começar aqui com uma pergunta das 7 que a gente preparou. Vou começar aqui com a Andrea. A morte causa sofrimento? Que pergunta difícil e também muito clara, né, ao mesmo tempo. Depende muito da situação daquela pessoa, da aprendizagem, de como aquela pessoa está naquele momento. Se a pessoa que está deixando o corpo físico e partindo para o mundo espiritual pelo processo da morte do corpo biológico, e ela estiver muito materializada, muito ligada às questões da vida, muito apegada às pessoas, às coisas que ela adquiriu, à sua própria vida, às suas memórias. Então, nesse momento, se ela estiver muito materializada, ela passará por algum sofrimento. Quando ela vai trabalhando na vida, aqui nesse momento encarnada, ela vai aprendendo que nós estamos aqui numa passagem, que o destino de todos nós em algum momento será como numa grande fila, que nós estamos indo e vai chegar um momento que nós vamos sair do corpo físico e permanecer no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, é a nossa verdadeira morada. Então, se eu for aprendendo isso, e a doutrina espírita nos ajuda muito nesse caminho, né, de entendimento, essa morte não será com sofrimento. Então, depende muito da situação particular de cada indivíduo. Se aquele indivíduo for muito materializado, muito apegado às coisas físicas, pode ser que ele passe por algum tipo de sofrimento, mas não o sofrimento físico, eu diria. Exatamente. Complementando agora o que ela diz, a pergunta é a seguinte, né? Então, pode existir uma boa morte? Como é que a gente consegue isso, Rose? A boa morte é continuidade de uma boa vida, porque a morte não existe, né? A gente continua vivo, o corpo fenece, esgotam-se os órgãos, o espírito se liberta. A boa morte existe, sim, para todos aqueles que, independentemente da religião, até de serem materialistas ou espiritualistas até certo ponto, são pessoas generosas, vivem pelas questões menos materiais, não são apegadas extremamente às sensações e remuneração dos sentidos físicos. Para essas pessoas, a morte é um processo tranquilo. E existe a boa morte no sentido de que, cessada a condição que já estava causando algum tipo de dor, às vezes, ao corpo físico, né, a alma se liberta, está pronta para a realidade espiritual. Ao contrário, aquele que se apega exclusivamente às questões materiais, pode ter algum grau de dificuldade.
mas a boa morte está ao alcance de todo aquele que vive mais pelo espírito do que pelo corpo. Muito bem. E o que acontece logo após a morte? Todas as questões são interligadas, não é São. verdade? Com certeza. Porque se, caminhando nesse sentido, se a pessoa tem esse conhecimento, já sabemos que ninguém morre. O que nós deixamos é o corpo físico. Nós passamos por um outro estágio, não é? Que estamos no mundo espiritual. E já estamos no mundo espiritual também, porque estamos em intercâmbio com o mundo espiritual o tempo todo. Nós percebemos o mundo espiritual. Não só pessoas que têm a mediunidade mais aflorada ou fazem algum trabalho com a mediunidade. Todos nós temos a sensibilidade do mundo espiritual. Então, se nós trabalharmos nesse caminho de que a morte é apenas uma transição, nós passaremos para esse mundo espiritual de uma maneira mais suave, mais tranquila. Porém, no primeiro momento, e em geral, quando estamos ainda muito materializados, passamos como se fosse uma transição, uma espécie de confusão mental, talvez um pouco de ansiedade, talvez medo, talvez uma sensação ruim, mas a gente precisa lembrar, não estaremos desassistidos. Os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, o nosso mentor, que cada um tem o seu anjo da guarda, o seu mentor, o seu guia espiritual, como quiser chamar, ele estará do nosso lado, estará nos ajudando, nos auxiliando nessa transição. Então não temos que ter medo, não temos que pensar que o pior irá acontecer. Essa primeira fase, que seria uma perturbação, por assim dizer, ela vai passar e nós seremos acolhidos. Então, que a gente possa confiar sempre. Allan Kardec estudou, inquiriu bastante os espíritos a respeito deste assunto também, né? Como de resto todos os demais temas que estão nas obras espíritas, e ele inclusive complementa pela observação, porque ele fazia evocações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de todo tipo de espírito, alguns desencarnados há muitas décadas, talvez mais de um século, e às vezes alguns casos bem recentes. E a conclusão que ele chegou é que essa perturbação que a Andréia falou é praticamente regra, quase que ninguém escapa dessa situação, a menos que seja um espírito realmente já muito bem desprendido, né, durante a vida, aquilo que a Rose colocou ali do bom viver para o bem morrer. Então, a conclusão, ele diz que essa perturbação dura de poucas horas até, às vezes, bastante tempo, semanas, meses. Infelizmente, em alguns casos, também não é regra geral, no caso de suicídio, de morte violenta, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele diz lá, eu não sei se acho que não é no Livro dos Espíritos, não, acho que é no Livro dos Médiuns, que raramente passa 72 horas. Exato. Então, o que acontece? Logo, imediatamente, no primeiro momento, ele vai ter e diz que também o despertar é como se fosse de um sono muito profundo, e ele fica ali naquela condição de enxergando as coisas como se estivesse imerso num nevoeiro durante esse período de perturbação, até recobrar a lucidez. Isso mesmo para espíritos bons. É normal, porque o choque, o desligamento do corpo físico, ele não é imediato. Nós já vamos falar na questão seguinte sobre essa situação. Não é um cordão que se corta de um momento para outro. É outra expressão que Kardec e os espíritos utilizam. Então, normalmente, esse espírito, muitos deles participam do velório. Uma vez nós respondemos uma pergunta aqui também no Espiritismo Responde sobre isso. Às vezes ele participa, ele vê, ele acompanha o corpo até o cemitério, ele vê tudo, né? Quem está presente e quem não. E às vezes ele não tem noção nem de que já desencarnou, ele não se reconhece como desencarnado. Bom, a outra pergunta que nós temos aqui para a Rose é a seguinte: morte e desencarnação é a mesma coisa? Porque nós utilizamos o espírito, antes que não fala que morreu, ele diz que desencarnou, né? Mas é a mesma coisa, morrer e desencarnar? Nos bons casos Nos bons casos. Por quê? Porque esgotou os órgãos, né? Esgotaram seus órgãos, a alma se liberta e está livre do corpo físico, né? Nós vemos assim numerosos casos em que a alma se liberta imediatamente, tanto que muitos espíritos nem sabem que morreram, né?
eles continuam andando, procurando, falando com as pessoas, querendo resposta quando estão despreparados para a morte. E quando estão preparados para a morte, são imediatamente acolhidos e tomam consciência da sua situação. Porém, a morte é um fenômeno biológico, a cessação do funcionamento dos órgãos, né, que deveria libertar o espírito de imediato. Alguns espíritos, porém, escolhem durante a vida viver voltados para as questões materiais, para desejos egoísticos, para preocupações menos elevadas, independentemente da crença. Esses espíritos demoram mais para se libertar do corpo físico totalmente. Esse período de perturbação, de ligação ainda com o corpo físico, pode perdurar por algum tempo, dependendo da situação da própria alma, do próprio espírito, de como ele viveu. Nos casos de suicídio, especialmente, o processo de ligação com o corpo, de acompanhamento da decomposição cadavérica, de ligação com as vísceras, às vezes se prolonga por anos, né, dependendo da situação de cada espírito. Portanto, desencarnar totalmente nem sempre acontece, se liberar totalmente do vínculo com o corpo físico, nem sempre acontece imediatamente após a cessação da vida física e da morte biológica. Depende de onde a alma viveu mentalmente durante toda a sua encarnação aqui na Terra. Muito bem, nós vamos para um intervalinho, voltamos a seguir com as últimas perguntas do programa de hoje. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões e a Z, Ídolos e Inveja. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Estamos voltando, falando de um tema palpitante para qualquer, creio que interessa a qualquer, especialmente os que estão encarnados. Os que estão desencarnados não estão muito incomodados com essa situação agora, porque até já vivenciaram isso. Devem saber como é que foi essa transição. Até uma pergunta que a gente podia acrescentar, né? Por que nós encarnados não lembramos se a gente já morreu várias vezes, por que a gente não sabe como é que se morre, né? Mas isso é quase uma brincadeirinha. Sabe que o esquecimento... A gente tem que recapitular, né? Várias coisas que a gente insiste e tal e não se fixa. Nós não temos lucidez, especialmente quando estamos encarnados, e uma série de coisas que acontecem no pós. Bom, Andréia, e por falar nisso, por que a morte assusta a maior parte das pessoas? Bem, por conta disso mesmo, porque nós lidamos com algo que não lembramos, porque todos nós já passamos por essa experiência. Como nós não lembramos, nós temos, entre aspas, um medo do desconhecido. E se é desconhecido, eu não sei o que virá, então eu posso criar um pensamento de temor a respeito daquilo. Eu começo a criar coisas na minha cabeça, de pensar que, por exemplo, se eu morrer, eu não encontro mais os meus parentes, as pessoas que eu amo. Se eu morrer, acabou. Tem pessoas que pensam que morreu, acabou. E aí isso gera, eu imagino, um medo exagerado. Imagine você participar de uma vida gostosa aqui no plano terreno, ter a sua família, seus amigos, seu trabalho, conhecer as coisas que você já está habituado, né? Até a parte alimentar, tudo que você gosta. E aí, de repente, você perder tudo isso. Isso não gera medo? Gera muito medo. Então, nós temos, teoricamente, um medo do desconhecido, mas nós já vivenciamos isso em outros momentos, porque todos nós vamos sair desse corpo físico, passar um tempo no mundo espiritual relativamente, dependendo de cada um tempo maior ou menor, e vamos retornar para o corpo físico em outro momento. Então, não temos que ter medo da morte. A morte, nós já falamos aqui, é apenas uma fase, um estágio que nós precisamos passar. Então, vamos pensar num exemplo de entrar no mar num dia de água gelada. Naquele primeiro momento, a gente sente medo e receio e não quer entrar, mas depois fica tão maravilhoso passar daquela barreira, e assim também para o processo do desencarne.
A morte, tanto tal qual a reencarnação, o momento do nascimento, é uma contingência da lei de progresso, é útil, necessária, né? E por falar em esquecimento, a gente também não lembra no momento do nascimento. Às vezes pode até ficar com trauma depois, por situações ambientais ou a situação do parto em si, mas ela não fica no inconsciente, ela não lembra, né? Bom, a pergunta seguinte, também de uma importância grande, às vezes impõe assim, uma reflexão bem profunda, séria, evoca, digamos assim, da parte de todos nós digamos assim, um respeito, uma empatia, porque realmente causa muita dor, né? Se a morte é natural, ela já em si já é de difícil trato, a gente reconhece essas separações e tal. Rose, por que acontecem mortes violentas? Você caprichou. O que os espíritos nos dizem, né, nas obras básicas no Livro dos Espíritos? Regra geral, as circunstâncias e o momento da nossa morte são programadas previamente antes da reencarnação. Então, em muitos casos, não são todos, mas em muitos casos as mortes violentas fazem parte de um processo expiatório. Aquele espírito já progrediu, já evoluiu em diversos aspectos, mas ainda tem algum resquício de sombra, de débito ligado ao seu passado, da época em que participou de guerras, em que matou um semelhante, e escolhe por si mesmo, antes de reencarnar, resgatar essa dívida partindo de forma violenta, o que causa um choque, né? Até a pessoa recobrar a lucidez e entender o que aconteceu, e uma frustração, porque a vida é interrompida sem que haja uma doença prévia. Então, são circunstâncias normalmente programadas segundo o Livro dos Espíritos e o que nós observamos nas reuniões mediúnicas. Eu vi muito poucos casos em 50 anos de participação em reuniões mediúnicas em que uma morte violenta no espírito comunicante, né, não fazia parte da sua programação reencarnatória. Entretanto, pode nem sempre ser expiação. Jesus, por exemplo, teve uma morte violenta e ela foi programada, com certeza. Isaías já a descreveu séculos antes, né? Mas para trazer uma lição àqueles que o rodeavam, demonstrar a sua superioridade moral e fixar os seus ensinamentos nos seus discípulos. É possível também que a pessoa se exponha a perigos desnecessários e antecipe seu tempo de vida, provocando uma morte violenta. A pessoa que corre demais, que dirige bêbada, que faz esportes radicais e se arrisca sem necessidade. Essa pessoa pode provocar uma morte violenta que não estava programada para o término da sua existência. Então, depende da programação reencarnatória e do tipo de vida que se leva. É isso. A gente não vou adentrar aqui em outras questões, que a gente já abordou uma oportunidade ou outra. Questão de fatalidade, de destino, isso aí é um assunto bastante complexo, a gente não tem mais tempo para expor tudo isso aí, né? Por isso que sempre a gente deixa o convite. Aqui a gente dá uma palhinha, como se diz, né? É praticamente um convite, uma maneira de despertar o interesse de vocês para estudar, né? Para estudar. O Espiritismo é uma ciência, e o Kardec alertava, isso não se aprende, não se aprofunda o conhecimento da doutrina espírita lendo um romancezinho espírita, ou mesmo assistindo palestra, ou lendo o Livro dos Espíritos, correndo e da primeira até a milésima, 19ª questão, né? Ele tem que ser estudado diferente. Por falar nisso, André, como que o Espiritismo pode contribuir, pergunta interessante, vai cair na prova, para desmistificar o temor em torno do fenômeno morte? O que o Espiritismo pode ajudar as pessoas? O Espiritismo, que é uma doutrina linda, maravilhosa, tão amorosa, uma doutrina consoladora, ela justamente traz esse conhecimento de que nós não morremos, de que nós não vamos nos afastar dos nossos entes queridos, de que estamos aqui vivenciando um momento na vida física e vamos continuar na vida espiritual, e que nós nos encontraremos lá no mundo espiritual de acordo com o nosso mérito, né? Se estivermos trabalhando em favor disso,
com os nossos amores, com o que nós gostamos, com as aprendizagens que continuam, porque estamos rumo a nos tornarmos espíritos puros e chegaremos lá. Essa é uma lei divina. Todos nós passaremos por dificuldades até nos purificarmos completamente. Então, o Espiritismo traz todo esse conhecimento e a gente é suspeito para falar, não é? Mas se puder, leia o Livro dos Espíritos, procure o Evangelho segundo o Espiritismo, busque essas informações que nós trabalhamos aqui em todos os programas e nós só lucramos com isso, né? Nós só levamos a melhor. O livro Céu e Inferno também para essa temática é muito importante, porque é dividido em duas partes, uma parte teórica e a segunda parte com casos concretos de vários espíritos de todos os tipos, desde que nós mencionamos, desde suicidas, bons espíritos medianos, espíritos inferiores, espíritos malfeitores, homens, mulheres, ricos, pobres. É bem diversificado. O Kardec foi muito feliz ao reunir fazer aquela coletânea de comunicação no livro Céu e Inferno. É muito bacana mesmo, dá uma noção muito grande, ratifica muito daquilo que a gente expôs até agora. Nós temos um tempinho, eu vou passar a palavra, tem 20 segundos, tem 1 minuto, então eu vou deixar a Rose fazer o arremate aqui, com uma palavra de consolo, né, Rose? De que a morte, realmente desmistificando tudo isso, paz de consciência, a gente vai se dar bem, não tem porque aquele alarme, desespero, porque partiu alguém. Nós temos que enfrentar com naturalidade isso, com um processo absolutamente comum que todos nós passamos e passaremos outras vezes. O conhecimento espírita, ele prepara e facilita o processo de desencarne, a duração mais curta daquela perturbação pós-morte. Mas a prática do bem, a consciência pura, segundo os espíritos, é que são fundamentais, e isso está ao alcance de qualquer um. O que nós podemos fazer, então, para enfrentar bem o fenômeno da morte? Estudarmos, conhecermos, mas, acima de tudo, vivermos essa vida com plenitude e com alegria, sem apegos desnecessários, sabendo que Deus é Pai, nos ama e nos protege. Muita paz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é o sal da terra. O que isso significa? O sal é aquilo que muda o sabor das substâncias às quais é misturado. É aquilo que preserva a conservação dos alimentos, que promove o equilíbrio da vida humana, né? Porque somos água com sal, basicamente. Quando Jesus nos concitou a ser o sal da terra, ele estava nos instruindo a, em primeiro lugar, nos misturarmos, servirmos, trabalharmos no mundo, servirmos nos lugares aonde fomos convocados a participar. E o conceito de fazermos a diferença, de não sermos mornos no amar, nem dúbios e tímidos no agir, faz parte da expressão sermos o sal da terra. Hoje em dia, em que o conceito de vitória, né, de vencer a qualquer custo se impõe nos ambientes corporativos, nos ambientes escolares de melhor nível intelectual, a competição é acirrada pelos primeiros lugares, pelas vagas nas boas universidades. Parece que vencer significa ultrapassar o próximo,
vencer o ambiente, vencer os outros. E quando falamos do sal da terra, nós estamos nos referindo, a Jesus queria nos lembrar, a fazermos diferença, independentemente da vitória sobre o ambiente externo, a sermos aquele que tempera, aquele que age, sem procurar ultrapassar os outros ingredientes da mistura, sem procurar vencer os outros, mas somando para que o resultado seja atingido. Nos ambientes, mesmo das grandes corporações hoje em dia, o conceito de inteligência emocional já se impõe. O conceito de que é mais valioso aquele que sabe produzir em equipe, ou que lidera sem impor-se tiranicamente, do que aquele que apenas lidera tirânico sobre os demais, está também crescendo. A ideia do sal da terra se revela até no progresso humano material comum, portanto. E ela exige de nós, essa ideia, uma profunda, extrema renúncia pessoal. Significa sermos coerentes com os nossos valores, salgando a massa, mesmo que outras substâncias contaminem o ambiente, sem querermos parecer ou predominar sobre os demais. Significa amar, estender as mãos, servir sem ceder aos princípios básicos que norteiam a nossa vida e que nós já aceitamos. Sobre este tema, o sal da terra, eu me recordo do poema If Se, de Rudyard Kipling, um grande poeta britânico nascido na Índia, que eu peço licença para ler um trecho. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para estes, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires, tratar da mesma forma estes dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas das verdades que dissestes e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te resta. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhastes em tua vida e ao perder, perder sem dizer nada, resignado tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, mesmo quando exausto com tudo, resta a vontade em ti que ainda te ordena, persiste. Serás o sal da terra. Muita paz. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor.